Eu estou gravando, então, a proposta do encontro que a gente pretendeu no anúncio do LinkedIn para 10/1/2022, cujo assunto era... Qual era o assunto, Gabriel? Tira do mudo, né? O assunto, estou ganhando tempo aqui para pegar a sua mensagem antiga e conseguir lembrar qual era o assunto. Hum. Mas era as diferenças da análise, principalmente de análise financeira, do início de um projeto para a retomada de um projeto. Uhum. Então, como acredito, né, como as ferramentas de gerenciamento vão poder nos ajudar a modelar a parte financeira de coisas que já existem, com coisas que devem ser atualizadas, em descobrir o que tem, o que falta, o que tem de diferente por conta de ser uma retomada e por aí em diante. Eu diria a você que há um certo engodo nessa chamada. A gente não tem a pretensão aqui de discutir, mas vamos falar sobre isso, de discutir a parte de análise financeira, mas nós vamos acabar tendo que falar sobre isso, análise financeira dos projetos que vão ser retomados. Você já alguma vez teve que pegar uma obra, um trabalho que ficou parado? A frase está bem curta e ela tem um teor capcioso. Você já teve retomou alguma obra parada? Gabriel. Não, eu não. Só pequenas paralisações daquelas de reprogramação e replanejamento, né? Fazer a sala de guerra durante uma semana, para tudo, vamos reavaliar. Mas paralisações grandes, com desmobilização de mão de obra direta, tudo isso, não. Tatiane, você passou por alguma coisa desse tipo? Ouviu alguém passar por isso? Não, professor. Me chama de Marcos, mas vamos lá. Existe o seguinte, eu trabalhei com obra, mas sempre obra que começou, obra que começa. Então é muito tempo trabalhando com obra, a partir da nossa programação de início, e vamos trabalhar até a obra acabar. Eu não lembro de nenhuma obra ter parado no ponto que o Gabriel falou. Muito menos parado. Mas houve uma ocasião que, por causa de uma denúncia de que a água da obra era irregular, olha só, a obra inteira parou durante 15 dias, que foi o tempo para regularizar a tal da água que não estava dentro dos padrões. Então, o que eu queria chamar a atenção é que me parece, e é por isso que eu propus a discussão, não tem a resposta pronta, me parece que não era comum você abandonar a obra ou o evento e voltar anos depois. Podia ser até comum você paralisar por algum motivo, uma inundação, por um desmoronamento, uma avalanche, e depois você retomar. Neve, mas depois você retomar. Agora, Greve, deixa eu pensar aqui. Isso. Teve uma paralisação por greve, sim, ou duas. Mas, cara, isso foi assim, tipo, 15 dias. O máximo que eu consegui manter uma greve foi 30, panfletando. Então, não é anos. E eu vou tentar pensar assim, as obras do governo. As obras do governo, elas são grandes e longas. Elas param e desmobilizam. E aí você vê na prefeitura problemas de empreiteiras que abandonam, e aí tem que aparecer outra. Então eu acho que nós não vivemos diretamente os problemas. Talvez a gente esteja mais ligado à parte privada, mas anos, como eu estou comentando, quando para um problema de uma empreiteira que abandona, uma empresa que faliu, você faz uma licitação rápida, apela para a emergência e vem uma outra em 3 meses.
Há uma desmobilização porque o pessoal foi embora, é claro, né? E há uma mobilização porque o novo pessoal chegou. Mas anos não me parece comum. E aí, há uns 2 anos eu estou pensando nisso, falei isso com o Cardoso antes da gente conversar aqui. Isso me chama atenção porque há 2 anos eu pensei nisso e me incomodava. E nós estamos 2 anos depois falando do mesmo assunto e não é amanhã que as obras vão recomeçar. E tem obra pra caramba parada. E aí eu pensei, vamos conversar e não vamos informar nem ensinar. Vamos conversar sobre o seguinte: quando você tem um programa de obras ou ou uma proposta de vários projetos, uma análise estratégica define onde é bom ir, onde é bom não ir. Então, se você tem muitas coisas para fazer e tem um dinheiro para investir, a análise estratégica diria: as obras que vão começar serão analisadas por uma série de fatores ou por uma série de técnicas. Aí decide qual é a obra boa, qual é o empreendimento bom e investe o dinheiro ali. Não tendo dinheiro ou não querendo investir, abandona aquelas que dão pouco retorno. Excetuando o governo, que faz obras com fins sociais, ou seja, tem que fazer, não importa o retorno financeiro. O mercado trabalha técnicas de priorização de obras. Faz sentido, né? Mas quando você para uma obra, anos, e não importa qual seja o motivo, o Gabriel, na obra, eu vou anotar aqui, quais seriam os problemas que aparecem para a obra? Quando você para anos e depois pretende fazer uma retomada. Bom, a gente depende da área que você esteja falando, né? Em termos de Tenta ser generalista. desperdício de material que se deteriora, custos. Peraí, deixa eu anotar aqui. Deteriorização de materiais só? Materiais e equipamentos, ou então aumento do custo da manutenção deles, né? Acondicionamento adequado. Então você tem um enfim. custo de manutenção da coisa. Exato. Então, Ou a deteriorização dele. Você tem provavelmente perda da equipe. Geralmente quem trabalha em obra, né, tem uma rotatividade alta, um turnover alto, então você vai perder o know-how de quem começou a obra, muito provavelmente. A pessoa não vai ficar esperando. certo. Você tem aí os reajustes normais do preço das coisas. Tanto... Aí seria a descaracterização do estudo de viabilidade, é isso? Porque isso, tanto do estudo de viabilidade, porque acredito que ao retomar a obra há de se ter um acordo entre as partes, Sim, né? Porque você tem algumas cláusulas que... Nem tem parte. Depois de anos? Tem alguém pagando, tem alguém fazendo. Não, mas parou de fazer. Acabou, vai embora. Então, por exemplo, como está caracterizado o reajuste anual do contrato? É ajuste anual se a obra estiver em andamento ou mesmo durante a paralisação tem direito a reajuste anual? Os índices escolhidos estão adequados para a realidade de 5 anos depois? Eu queria ser mais radical. Acabou, vai embora, esquece. Não é assim, vamos renegociar daqui a 1 ano, não. Esquece, vamos fazer uma nova licitação, porque ninguém vai conseguir manter coisa nenhuma, como você disse. Certo. Custos... Mas sendo uma nova licitação, um novo contrato, tudo novo, eu não vejo grandes diferenças de simplesmente um projeto novo. Você encerrou o anterior e está começando um outro, já completamente novo, com um escopo diferente, com tudo diferente. Mas o escopo é diferente porque o escopo é o complemento do que falta, é isso? Não. Acho não devia pensar como complemento. É complemento do que falta por conta da execução física da coisa. Mas acredito que deva ser entendido como um projeto completamente diferente. Sim, eu concordo com você. Tatiane, eu estou colocando aqui na tela, eu vou até tentar compartilhar como uma listinha de compras, né?
Você consegue enxergar mais alguma coisa que caracterize como problemas de uma obra parada? Falando, por exemplo, patologia, vai aparecer muita patologia. Para você, às vezes, para você continuar uma obra, você tem que fazer recuperação ali, que talvez seja muito mais custosa do que o valor que já foi desembolsado para construir até ali, Sim, entendeu? sim. Até mesmo demolir e jogar fora, né? Exatamente. No caso do escopo, Aí tem também. esse seria escopo, né? Você tinha um escopo que era o restante e agora você tem acertos, recuperações e acertos. O Cardoso disse que seria um outro contrato completamente novo. Eu estou falando do ponto de vista de quem executa, né? É o restante mais a recuperação, e eu coloquei aqui, patologia. O que mais você pode imaginar, ô menina Tatiane? Pode ter também algum problema em relação à segurança. Deixa eu ver. Segurança em que sentido? Segurança É isso que eu estou querendo segurança das descrever. instalações, segurança do local, segurança do trabalho. Cardoso, você viu o item 5 que eu botei aí, não viu? Uhum, sim. Isso é um custo, não é? É porque é difícil pensar sem entender também o motivo da parada, né? Por que parou? Parou Sim, por eu quê? concordo. Mas nós estamos sendo generalistas. Só para dizer o seguinte, não é continuar da onde parou. Mas e se for a mesma empresa executante que está realmente retomando? Que era essa a ideia. Eu tinha imaginado que essa era a ideia inicial. Isso aí Mas seria não uma retomada. necessariamente isso. Não necessariamente, então, é a mesma empresa executante. Tem 85 empresas que trabalham aqui nesse complexo. E nós paramos 5 anos, 4 anos. Eu acho muito pouco provável que as 85 empresas continuem existindo se não estiverem marginalizados na Lava Jato, ou não tiverem falido pela pandemia, ou não tiverem falido pela crise econômica. Então, é que eu digo para você que eu acho muito pouco provável que a gente consiga reunir as 85 empresas, entendeu? Por isso que eu estou partindo direto, assim, do princípio que muito poucos serão retomadas pelos mesmos. Tatiane, você pensou em mais alguma coisa? Por enquanto não, Tá professor. bom. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 6 coisas, não que a gente vai esgotar o assunto, mas eu coloquei como problemas da obra, né? E esses problemas todos, eles vão gerar impacto na retomada. Eu vou até escrever aqui, vou passar aqui, vou botar os impactos. Que impactos que a gente pode dizer que o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 vão causar na retomada do empreendimento? Eu vou escrever aqui tempo. O tempo novo não é o tempo restante. Faz sentido, né? Uhum. Restante, onde o tempo restante é aquele do cronograma que você fez, bonito, que ficou paralisado. Então, o tempo novo não é o tempo restante. Você pode repetir a mesma coisa para escopo e custo. Tá bom, mas eu queria escrever aqui do lado o 1 ao 6. O que fez o tempo ser diferente? O 1, deteriorização de equipamentos e materiais? Isso. Inclusive, né? Também. Se eu não tivesse, por exemplo, agora vai retomar, talvez um equipamento desse precisa ser, fazer uma aquisição nova, que eu vou ter um tempo de aquisição e transporte. Vou ter um tempo uma vez iniciado
A execução, vou ter um tempo de contratação de novas pessoas, do próprio replanejamento, Sim, mobilização, né? e por aí vai, né? Então, tudo que a gente falou aqui, perda de conhecimento para retomada do conhecimento e retreinamento do pessoal. Professor, Diga. eu agora lembrei aqui, estava só procurando aqui umas anotações minhas. Esse raciocínio eu não tinha ainda na cabeça, não. O que acontece muito também, dependendo, né, do porte da obra e do local, é que pode ocorrer muita mobilização, tipo assim, de pessoal na região, desenvolvimento, sei lá, de comércios, outras construções, tudo isso pensando numa determinada obra que vai acontecer ali, entendeu? E o que é que acontece? Se essa obra para e passa anos e anos e anos ali parada, ou seja, tudo isso daí de mobilização econômica que teve ali no início, achando que ia acontecer, entendeu? Entendi. Entendeu, A né? estrutura que existia para apoiar de hospedagem, alimentação, peças, mobilização, a parte de transporte, pode ter sumido, não é isso? Na verdade, pode ser assim, e também assim como você pode pensar também por outro lado, por exemplo, não tinha muita coisa, aí vai ter ali essa obra e isso movimenta muita coisa para essa região, entendeu? Pensando nessa obra. Mas do nada não, né? Ocorre a paralisação e então toda essa mobilização não consegue se manter ali naquele lugar porque precisava da obra ali, Tá entendeu? bom. Então, quando você retomar, não terá a estrutura que você precisaria ter, é isso? Tá, então botei o item 7 aqui. O Cardoso falou que eu poderia colocar isso para escopo, tempo e custo, os impactos, né? Então, o impacto é pleno, né? Eu não vou nem escrever aqui pleno. O impacto é pleno. Mas tem algum que é maior, assim, que, na sua opinião, que você conseguisse dar um palpite, uma ideia? Já que nem você, nem eu, nem a Tatiane retomamos 8 obras paradas por 4 anos, fica difícil você dizer que, historicamente, você concluiu que o problema principal, né? A gente tem todos os problemas vão acontecer na área de revisão de tempo, de custos e de... Isso na obra, hein? Eu não falei no planejamento estratégico. E do escopo da coisa. O escopo vai alterar o custo, vai alterar o tempo. O que você diz que provavelmente, se você levar em consideração que o investimento inicial não teve retorno, provavelmente o custo vai com maior impacto. Eu concordo com você, sendo que o custo seria o maior impactado, né? Concorda com isso, Tatiana? Pode ser, mas pode ser, mas tem muitos outros impactos que uma obra parada pode gerar. Diga. Por exemplo, alteração da qualidade paisagística. Digamos que você tenha, digamos que isso importe, essa qualidade paisagística importa. Aí você tem uma obra gigantesca ali, há anos parada, sem ter... Aí vem a questão da segurança que eu falei, né? Você sabe que uma obra parada, dependendo do local, ela pode ali atrair todo tipo de qualquer coisa, entendeu? Para usar droga, enfim. Então você fala o ambiente local. O custo seria o maior impactado. Sem descartar o ambiente, eu diria, além do ambiente... É o impacto social. Ambiente social. Eu diria e ainda teve a desestruturação urbana que se criou para manter a obra, né? Eu investi naquela região, não na obra, né? Eu investi porque ia ser bom, né? Mas vamos lá, sem descartar o ambiente social e também os objetivos. Eu acho que uma coisa também, os projetos são feitos, as obras são feitas para atingir um objetivo de melhora, né? De melhoria.
E agora que você parou 5 anos, 4 anos, os objetivos não foram alcançados. Não estou falando do dinheiro nem do rendimento, não, Cardoso. Estou falando do objetivo. Aquele aqueduto não saiu. Você está filosofando, né? O objetivo sempre é ganhar dinheiro. Não, quando as O obras meio são obras do é prestar governo, o serviço e construir as coisas. Mas vamos lá. Você não pode negar que quando você constrói uma rede de esgoto, é um dinheiro que não tem um rendimento, como é que chama? Um retorno financeiro imediato. Ele traz retorno. Para a construtora? Claro que tem. Para a construtora. Mas para o governo que patrocina, lembra? A análise da obra que nós estamos fazendo está bem claro, não há dúvida disso. E você está com uma visão bem obra, porque nós estamos falando da obra. Mas daqui a pouco eu vou puxar isso para análise de vale a pena ou não. Por isso que eu quis botar aí que um dos impactos que você, empreiteiro, não está nem aí no bom sentido, são os objetivos. O objetivo de ter aquele aqueduto, ou aquele rede de esgoto, ou aquelas escolas, ou aquela refinaria, objetivo. Entendi. Era para melhorar a vida do Estado, do município, melhorar também, claro, além do evento venda, né? Mas nós vamos passar para essa parte estratégica. E você vai ficar chateadinho. Então, peraí. Estou chateado, não. Então, entendi. Então, se você coloca em consideração o objetivo, no caso do governamental, e aí levar saneamento, né, saneamento básico, é a obrigação, aí você tem que pesar de outra forma, né? Aí acho que a palavra não seria vale a pena, porque toda obra vai valer a pena, porque você tem que pensar em otimização. O quanto que eu faço, qual o máximo que eu faço com os recursos que eu tenho. Sim. Então, valer a pena ou não valer a pena, na verdade, é uma priorização das obras para otimizar os recursos que eu tenho e fazer o máximo possível com a limitação disponível ali de caixa. Sim, isso vale para a empresa privada como vale para o governo. No momento, nós estamos discutindo o que acontece com as obras paradas do ponto de vista de quem faz a obra, supondo que ela vai ser refeita. Mas alguém vai decidir se essa obra será continuada em detrimento de outra ou de outras. Então, mas vai ser muito fácil, vamos fazer a obra que termina antes da próxima eleição. Eu não queria entrar na parte do governo específico, nós estamos falando de forma bem genérica aqui, está bem genérica. E olha, os problemas são problemas quase que acadêmicos aqui. Claro que o peso disso e daquilo será ponderado se for uma empresa de capital mista, se for uma empresa privada, se for um conglomerado, se for o governo municipal, federal, estadual. Mas se a gente conseguir montar esse mapinha para começar a pensar sobre como resolver, porque a nossa ideia é a seguinte: se já pensaram sobre isso, ninguém escreveu. Então não estamos escrevendo assim, mas eu sei, se você soubesse, já teria escrito. Repito, você falou que parou, retomou obras ou empreendimentos que pararam semanas, meses, mas 5 anos, 4 anos a gente não tem notícias. Claro que tem obras que são abandonadas, mas aí, como você já falou, né, não é uma obra de que tem uma garantia de retorno, porque o dinheiro não é seu, é de outros, é o dinheiro do contribuinte. Seria a má gestão dessas obras. Mas nós estamos falando de boa gestão. E nesse caso, antes da gestão, estamos falando da obra. Os impactos que você falou, que eu concordo que o custo é o maior impactado, porque não só todos os problemas citados, existe um outro problema, que é o problema são os problemas das crises econômicas. Crise em 2009, crise em 2013, 2014, e agora poderíamos dizer que temos 2019, 2020, teve um problema de economia geral por causa da pandemia. Então, custo não tem dúvida. E aí nós falamos do ambiente social e eu puxei o objetivo, coloquei o tempo de conclusão para não descartar. Bom, isso é do ponto de vista da obra. Eu vou compartilhar aqui um mapinha. Vou tentar parar compartilhamento. Ver se vocês enxergam. Eu vou compartilhar tudo
e minimizo a tela. Vê se vocês enxergam esse mapinha aqui. Vocês estão enxergando esse mapinha? Sim. Eu vou esconder um monte de número, só para falar o seguinte. Essas barrinhas azuis é o projeto 1 e a obra 2. E está aqui tudo bonitinho. Nós programamos para fazer isso, né? Esse é o nosso planejamento. Estava tudo muito bem quando eu dou um print screen e mudo para o melhor dispositivo de interação que existe, que é esse aqui. Então dá uma olhada nessa história de paralisação. Aqui, sem se preocupar com o ano e a data, aqui parou. Parou aqui. Nessa linha vermelha aqui, por algum motivo, a obra ou o programa de obras parou. E nós prometemos que vamos continuar aqui. E o que eu comentei, e vocês estão levantando os dados, é que não é daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, não é continuar desse jeito aqui. Não é como você estava aqui e continua depois de 5 anos, por uma série de coisas que a gente falou. Então, esquecendo que isso aqui já passou, o lado esquerdo já passou, esquecendo não, tomando em consideração que o lado esquerdo já passou, como é que a gente consegue viabilizar o lado direito? Teríamos que colocar outras atividades aqui dentro. Teríamos que colocar aqui outros blocos aqui dentro. Da mesma forma que a gente tem mobilização para o início da obra, a gente vai ter aí uma mobilização, um estudo, engenharia, vai ter uma série de atividades que vão preceder a retomada em termos de execução. Qual seria a primeira coisa a fazer, na concepção de vocês, para retomar a obra, levando em conta aquela listinha que a gente fez aqui, ó? Deteriorização de equipamento, custo, perda de conhecimento técnico, descaracterização, estudo, litígio, que não afeta a obra diretamente, só no custo. Então, o que a gente teria que fazer para retomar qualquer obra, Tatiane? Primeira coisa, tinha que avaliar o estado da construção naquele momento antes da retomada, para poder estudar o que estava projetado, né? E avaliar as condições da estrutura. Tá. Porque não tem como seguir para frente para fazer outra coisa sem avaliar o que dali, o que foi feito, como é que está. Será se tem que ser feita alguma recuperação de alguma coisa? Sim, tudo bem. Então, como é que é o nome dessa atividade? Dessa atividade que eu digo é desse trabalho, porque não é uma atividade, é um trabalho que não está no planejamento inicial. Qual seria o nome desse negócio? Para generalizar, pode chamar de levantamento dos impactos de paralisação. Não, tem que ser uma palavra menorzinha. Avaliação da construção, do que foi feito, da obra, não sei. Eu posso falar a palavra diagnóstico? Então, seria um exatamente. É de como é que está, o que tem. Bom, lembrando tudo que a gente já viu de problema, depois do diagnóstico vai ter que fazer alguma coisa. E pelo que nós listamos, pelos aqueles problemas que nós estávamos listando, quais seriam depois do diagnóstico, garantidamente o próximo trabalho? Eu acho que fica entre o replanejamento e atualização dos projetos de engenharia. Deixa eu pensar aqui, que eu tinha uma coisa porque na um vai cabeça, você porque falou os projetos porque esse projeto parou, mas outros podem ter continuado no mesmo local, na mesma planta, pode ter algumas interferências. Será que os projetos de engenharia, né, mecânica, elétrica e tudo mais, ainda são aplicáveis? Então no 1, a gente já teria uma ideia disso. Então, se a gente for precisar refazer esse projeto básico, que seja, enfim, depende do
avançar da obra, e isso vai ser utilizado para Legal. replanejamento depois. Tatiane, você anota que o número 1 é diagnóstico aí no seu papel? O 1 é diagnóstico? Porque eu não tenho Certo. para não escrever muita coisa aqui. Agora, Cardoso, o diagnóstico é só um diagnóstico técnico ou é diagnóstico Não, de objetivo, técnico? E uma coisa que não foi falada, que eu estava aguardando, que eu vou escrever aqui. Existe um problema, chama-se tecnologia utilizada. uhum. A tecnologia utilizada esse mês, e você retoma a obra daqui a 2 meses, eu acho que não tem problema, tá? Agora, depois de 4 anos, a tecnologia utilizada para fazer esse pedaço aqui pode ter evoluído, né? Então, esse diagnóstico aqui é um diagnóstico técnico? Não. Ou- Ele é tão técnico, ou tão social, ou tão genérico quanto a necessidade da obra, né? É aquilo que agora vai depender mesmo. Mas ele tem que ser o necessário para viabilizar as atividades, ou então os trabalhos que o sucedem. Certo. Então, seria um diagnóstico que resgatasse simultaneamente o objetivo, o escopo original, não é isso? Ou eu estou inferindo muito? Eu acho que dos pontos que nós levantamos é impactar o quanto isso, avaliar o quanto isso de fato impactou, né? Tá bom, E então. aí, de base dessas informações, aí vai verificar, né, se precisa refazer engenharia, aí vamos replanejar para chegar em algum momento, um 3 ou 4 aí, a decisão de para ou siga. Não, aí que está. Essa decisão já foi tomada. Nós estamos agora retomando a obra. Não Já como é cabe que mais essa decisão. Tá, ok. Já foi decidido que em algum lugar disse, vamos retomar. Aí você faz um diagnóstico. Aí tem que anotar, Tatiana, um diagnóstico técnico que contemple os objetivos e o escopo original. Nesse caso é técnico mesmo. Quanto ao dinheiro, não interessa, você vai apenas calcular depois o dinheiro. O 2 seria o quê, então, o Cardoso? Então, o 2 e 3, é porque eu acredito que um vai alimentar o outro, né? Que seria a parte de engenharia, projeto de engenharia, que vai ajudar a detalhar o novo escopo, digamos assim. E nós temos um replanejamento. Aí sim chegar em novos prazos, a partir de quando, novos Então, prazos, o 2 equipe que eu vou precisar, material que eu vou O precisar, 2 e é por aí em diante. definir o que tem que ser feito para a retomada. Não é para continuar a obra, não. É promover meios para poder retomar. O 2 seria, baseado no diagnóstico, né? Desenvolver um plano de retomada. Um plano de retomada não é bem. Um plano para dar condições da retomada. Porque aqui, eu tenho aqui na direita, teoricamente, né, o que falta fazer. Mas para fazer o que falta fazer, eu tenho que preparar o ambiente, né, porque está deteriorado. É isso ou não? Tatiane? Oi, Fala. professor? Fala. O 2 seria porque o lado direito aqui, o lado direito, ele é o que falta fazer do escopo original. Sim, Mas eu não posso ir fazer o que falta sem arrumar a bagunça. Então o 2, eu estou colocando aqui, o Cardoso falou que seria um replanejamento do que vai ser feito. Eu estava querendo apelar para ser o replanejamento ou um planejamento do acerto da casa, para depois continuar o que tem que ser feito. exatamente. Então, não sei se o Cardoso concorda, mas se o 2 é um planejamento do acerto das condições para a retomada, o outro seria um replanejamento do que falta fazer, é isso ou não?
Pode ser, Ou mas eu estou bagunçando o seu pensamento? não, é porque Eu diria até que um planejamento, um novo planejamento. Do que É como se falta fosse, fazer? é como se fosse aí outra obra. Isso aqui é o que como se falta fosse fazer. Mas é porque da forma que tá aí visual pra gente, elas estão sequenciais, uma terminando completamente, a outra começando. Eu acho que elas Não, vão assim, ter uma depois a gente... interseções. Sim, concordo. Tá bom, concordo com você. Mas eu digo assim, como coisa distinta. Diagnóstico de técnico e do escopo. Aí você tem assim, o que eu tenho que fazer para arrumar tudo isso, para depois eu poder falta fazer. Quer dizer, o falta fazer vai ter que ser reajustado, né? Mas dá para fazer Mas assim? para eu saber o que eu falto, o 2 que é o que eu preciso para ajustar tudo isso, eu já não preciso, eu preciso ter uma ideia muito boa do que falta fazer. Sim, mas a gente já sabe. Porque o que eu preciso para retomar. Não, porque o 3 está vindo depois do 2? Não, o 3 é o novo falta fazer. Esse falta fazer aqui já é histórico. Não, mas ele não vale. A gente começou o encontro de hoje justamente comentando que o falta fazer, que seria aquele que se eu não tivesse parado, é diferente do falta fazer que eu vou começar a fazer no futuro. Tudo bem, então eu concordo com você no fazimento. Mas os produtos não seriam os mesmos? Não, a gente não falou. Arrumada de casa, esquecendo a arrumada de casa. Não, eu posso, por exemplo, identificar que essas novas tecnologias vão fazer eu mudar um certo programa, uma certa empresa, ou uma quantidade de materiais. Pode ter surgido trator, escavadeira, mas muito mais barata, que eu vou mudar completamente tempo, que eu vou mudar, enfim. Então eu vou ter que fazer isso assim? O que eu preciso para retomar, que em termos de equipe, material, startar as coisas e finalmente começar, tá bem entrelaçado com o que falta fazer. Tá, então, Tatiane, o 1 é o diagnóstico técnico, sei lá o quê. O 2 é a preparação das condições para o que falta fazer. E o 3 é o novo falta fazer. Cardoso, então eu faço isso aqui? Não, provavelmente desfaz 2 vezes aí. Isso vai ser utilizado para o novo falta fazer, mas provavelmente você vai usar a seleção aí para selecionar isso tudo e esticar um pouquinho. Lembrando que o 2 preparou a casa. O 3 é a arrumação desse pedaço. Mas existe a possibilidade, como você falou, esticar um pouquinho, de mudar coisas aqui dentro, porque a tecnologia mudou. Professor, eu acho que esse novo planejamento, né, se passa anos e anos, com certeza vai estar descaracterizado de quando iniciou a obra. Então aqui é um novo planejamento, não é nem replanejamento, é um planejamento mesmo. Então eu tinha cortado com um X, aqui, ó, assim, ó. E o Cardoso disse, não, a gente pode aproveitar alguma coisa daqui. Claro. Será que a gente... Claro que sempre pode aproveitar alguma coisa, né? Mas lembra, as coisas a produzir, não as barrinhas azuis, as coisas a produzir, elas provavelmente vão ser as mesmas, com outra tecnologia, com outro equipamento, com outro material. Mas o fazimento, que são as barrinhas azuis, podem sofrer uma variação grande, né? Será que o novo falta fazer leva em consideração apenas o que não o como? O que? Exatamente. O que falta dessa obra aqui fazer, e não o como de antigamente. Então tá bom, eu vou apagar o como. Estou apagando o como, olha. É isso aqui? Eu levo em conta
as coisas que faltam a fazer, mas de acordo com o resultado do 2, o 3 faz o que falta, mas de forma diferente. É isso? Provavelmente de forma diferente. Então, vamos lá. De forma diferente. Então, o 2 vai acrescentar trabalho, não vai? Ou tirar, não sei. Ah, sim, o trabalho do 2. O 3 pode ser até menos, talvez o escopo original não faça mais sentido, hoje seja menos, com menos tempo, menos dinheiro, menos tudo. Então, deixa eu ver. A gente não jogou fora. A gente não jogou fora tudo. A gente apenas resgatou as ideias, mas principalmente o que fazer. O que fazer. Só que novo como fazer o que falta, né? Seria um novo como fazer. É isso? Tá bom isso? Novo como fazer o que falta. É isso? Tá me dando mesmo. Não, o novo falta fazer poderia incluir coisas novas. Mas pode? Pode incluir coisas novas. Novo como fazer o que falta, não. Tem coisas novas também, então acho que fica por aqui. Abandone então e risca isso aqui? Não, isso é insumo, é informação para se criar um novo planejamento. Isso não abandona, mas provavelmente não vai ser igual. Mas Não sempre vai ser igual. isso, Mas é uma atualização. Vai ser Ou uma atualização. Eu acho que refazer quase do zero. Não, esse falta fazer não vai, acho que não vai servir para muita coisa, não. Uma obra que passou anos parada. Eu tenho uma leve impressão de que essa menina tem razão, mas estamos abertos aqui a escrever e apagar. Aqui, ó. É um novo falta fazer. Pronto. É novo. Até porque, Diferente. professor, se você pensar hoje em dia numa obra, qualquer construção, a gente tem que pensar no ciclo de vida da edificação. Por exemplo, se você vai fazer projetar um hospital, então ali já tem que pensar em coisas que agora não vai acontecer agora, mas vai acontecer, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque ninguém constrói para daqui a 5 anos demolir, né? Tem um ciclo de vida aí de 50 anos. Então, você falou. Esse projeto, essa obra que está aí parada, quando for retomar, tem que ser feito esse estudo. Peraí, será se esse projeto aqui não está totalmente já descaracterizado com essa nova realidade de hoje, né? E daqui a 50 anos, o que é que... Sim, eu entendi. Você colocou mais uma coisa aí, que é o número 9. Os problemas da obra são os novos regulamentos e regras que não existiam há 5 anos atrás. Por exemplo, essa obra não pode matar as formigas. Antes podia matar as formigas, agora não. Agora você tem que relocar todos os formigueiros para um lugar seguro dentro do mesmo habitat. Isso vai aumentar o tempo de vida da obra, do ciclo de vida. Bom, eu entendi. Isso é só da obra, tá, Cardoso? A gente tem que parar e partir para outro pedaço. Eu acho que esse pedaço aqui já deu uma ideia de que não é continuar o que parou. Uhum. Eu tenho 8 minutos. Nossa, o rapaz tem 8 minutos. Chegou atrasado e tem 8 minutos, Tatiana. Infelizmente. O cara, além de não chegar na hora, ainda tem 8 minutos. Então vamos lá, vamos fechar isso aqui. Não vamos resolver o mundo hoje, vamos resolver o mundo semana que vem, mas hoje não. Então hoje a gente já fechou aqui umas ideias, que aí você diria assim, mas isso é óbvio. É óbvio, mas se a gente começar a detalhar mais o 1, 2 e o 3, e aí é o motivo da gente mudar de assunto, né? 1, 2 e o 3. Sobre obra, eu acho que a gente conseguiu, sobre projeto, a gente conseguiu entender que o que falta fazer é novo em vários sentidos, mas tem que atender os objetivos originais, ou até aumentar os objetivos.
Mas o 1 é o diagnóstico, o 2... Cardoso, fazer diagnóstico da coisa que está é um trabalho natural do engenheiro de construção? Depende do tipo de projeto, né? Se o projeto for uma revitalização de um prédio existente, sim, por que não? Eu imagino assim o Comperj, que é uma grande refinaria das 3 que foram iniciadas na época, que ficou paralisado. Tá, por exemplo, não pode ser similar à conversão de uma plataforma de prospecção para produção? Você aproveita algumas coisas, outras não, joga fora, tem que avaliar. Sim, mas o cara que faz... Veja, eu fui contratado para começar a obra. E eu comecei a obra, eu fiz o feito. E agora eu vou ser levado para fazer o que falta fazer. Tudo bem, eu sei fazer isso. Mas eu, engenheiro de obra, de construção, eu sei analisar e fazer um diagnóstico disso tudo, avaliar o estado de tudo que está para tomar medidas de acerto, reparo, substituição, para depois fazer o 3? Se ele não souber, quem sabe? Ou teria que ter uma mão de obra diferente aí? Se ele não souber, eu acho que ele é a melhor pessoa para saber isso mesmo. Eu acho que aí seria, dependendo do porte da obra, né, aí envolveria vários profissionais, porque, por exemplo, para avaliar a estrutura, tem que ser uma pessoa que saiba fazer esse diagnóstico da parte de estrutura e da obra como um todo, né? Daí depende das especialidades e do porte da obra. Isso. Sim, mas eu queria questionar isso. Será que a galera que vai fazer o 1 e o 2 está dentro da equipe que já existia ou tem que ter uma equipe diferente? Com certeza. Existia uma equipe, não. A equipe já vai ser nova, né? Existia. A equipe não. Aqui, vamos dizer que eu tinha lá o engenheiro de obra, as empreiteiras, os equipamentos no feito. E eles pararam de fazer, claro, né? O novo falta fazer, eles sabem fazer. Continuar a concretagem, continuar a construção, eles sabem fazer. O problema é eu estou colocando esse 1 e o 2. O cara tem que chegar lá e dizer em que impactos que vai ter, de tipo de depreciação, infiltração, corrosão, entendi. Pode ser uma equipe externa específica. Eu queria apelar para talvez isso. seja mais produtivo. Não que tenha que ser sempre uma equipe, mas o Cardoso, que é engenheiro de obra, tem experiência suficiente para olhar e dizer, isso aqui está condenado. Sabe, ele já falou, mas não, o Cardoso não tem, ele está concretando, está construindo, está colocando estrutura metálica, ele não tem, nem tem obrigação de chegar e dizer, estou avaliando a estrutura que ficou e a corrosão está num nível aceitável, porém temos que fazer os seguintes tratamentos, Gal. Sabe, será que é normal isso da equipe do feito? Eu estou querendo chamar a atenção que de repente 1 e 2, não 3, né? 1 e 2 vão demandar custo, tempo, trabalho e de repente outro tipo de profissional. Será que a gente não entendi. tem isso? Eu acho que são profissionais justamente, né, não voltados à construção, como você estava comentando, mas esses que estão mais acostumados em avaliações de projetos similares, ou de retrofit, ou de manutenção, né, em termos industrial, seria o pessoal de mais manutenção. Cardoso, eu queria chamar a atenção do retrofit. O retrofit, eu chego e olho o que tem e que está funcionando. Olha o gerúndio, tem e está funcionando. E tem uma equipe de manutenção que mantém aquilo que está funcionando. E aí eu resolvo, eu vou fazer um estudo, né? Um estudo de melhoria, de retrofit, aproveitamento, não é isso? É diferente de você chegar num pátio abandonado com mato alto, teia de aranha. Limpar tudo, fazer terraplanagem e construir. Não é a mesma coisa do retrofit. Seria assim, tipo, demole tudo e faz de novo, sabe? Então, fechamos a primeira ideia da obra, mas por conta desse 1, 2, 3,
e você só tem 4 minutos, eu queria ver isso aqui, ó. Aí já partindo para o lado estratégico, tá? Eu estou com um portfólio aqui. Esse é um portfólio que tem 2 projetos. Está vendo o projeto pequenininho no começo? E está vendo uma coisa comprida aqui? Essa coisa comprida, amarela, é o dinheiro que eles vão ganhar com esse projeto. Nesse caso, essa é uma coisa bem tangível. E aqui embaixo você tem aquelas tradicionais curvas de custo e depois aqui zera o custo e passa a ter grana, lucro, dinheiro. Antes era azul. Isso é acumulado, né? Tá. Acumulado. Então acumulei despesa, chegou num ponto que eu gastei tudo. Aí comecei a vender. E aí a minha conta começou a ficar menos negativa. E aqui nós temos o chamado, e aí é por isso que eu coloquei, né? Payback. O payback de um projeto, o payback do outro, tem a taxa interna de retorno de um, a taxa interna do outro, aquela história toda de valor presente que ajudavam você a tomar decisão. Aqui você tem uma taxa interna de retorno, nessas condições, de 196%, a outra é 157%, porque o prazo aqui é de 5 anos. Se dividisse por ano, daria uma taxa... Bom, e você toma decisão, vai custar tanto, e vai demorar tanto, e tem essa taxa aqui, eu estou vendo que ela é positiva, eu estou feliz. Agora, o que entraria no projeto? Lembra que a gente parou ele? Parou. Então, se parou, essa parte aqui vai para o futuro. Futuro de 4 anos, 5 anos. Não é o futuro do mês que vem. E aí, nós não vamos discutir isso agora, mas para fechar isso aqui, dentro do prazo de 1 hora, hoje é dia 1 hora e 11. meia, dá uma olhada nisso aqui. Hoje é dia 11, é? Vou ter que mudar isso, mas com uma tarja no vídeo. Não é isso aqui, não. Aqui. Isso aqui é o gráfico da Selic do Brasil. A Selic é aquela taxa de juros que o governo define para, entre outras coisas, ajudar a controlar a inflação. Houve um tempo, em 2017, que a gente fez um treinamento de risco e que a taxa era 14%. E foi bom porque os valores numéricos ficavam bem gritantes para efeito didático, isso foi muito bom, né? Agora, nós vivemos um momento em 2021 que a taxa era de 2%. E agora nós já estamos numa taxa de 10%. Então, com esse cenário financeiro da taxa de juros do governo, deixa eu ver se eu acho o outro. E aqui você tem a taxa de juros do setor privado, que significaria os bancos, né? Os bancos. Então, a Selic é o amarelo, né? Acho que é esse aqui. A taxa de juros do mercado está um pouco acima do amarelo, tá? Eles não acompanham linearmente as variações da Selic. Tem vida própria, o azul. Então, quando eu vou fazer análise dessas grandezas, taxa de retorno, depreciação, tem custo de capital, tem um monte de coisas que você usa na avaliação estratégica para decidir qual projeto deve ser retomado. No caso aqui a palavra é retomado. Então esse planejamento bonitinho aqui, Tatiane, teria que ter um monte de produtos novos, coisas novas, que contemplariam o 1, o 2, para gerar um 3. Então, nós teríamos aqui o 1, o 2, para gerar um novo 3, considerando ou não a linha de base. Isso aqui é no planejamento estratégico. E esses indicadores aqui de vantagem ou desvantagem vão sofrer baseado naquilo que a gente já levantou na obra. Isso aqui acontece para a retomada da obra. Então, isso tem impactos. E o Cardoso falou que ele acha que o custo é o maior impactado. Então,
nós estamos discutindo aqui que, como construtores, empreiteiros, nós vamos ter esses problemas. Mas existem pessoas, existem executivos que vão ter que modelar esses problemas aqui para tomada de decisão. Será que é possível definir, nos 5 anos que passou, o nível de perda e os anos que virão? Porque, lembrando mais uma vez, as coisas aqui estão numa oscilação que, caraca, é um negócio difícil de prever. Eu não consegui, também não fiz muito esforço, qual é a taxa de juros americana. Não pela grandeza, do valor da grandeza, mas pelo perfil da coisa. Eu separei aqui 6 vídeos do YouTube que falam sobre esses assuntos. E convidei esses 6 criaturas para encontrar com a gente hoje. Somente um dos 6 respondeu e disse que hoje ele não podia porque a agenda dele está cheia. Então, a ideia de convidá-los era para a gente ver o quanto os cursos, vídeos, gurus, coaches estão ligados a esse tema chamado retomada. Será que eu vou ficar calculando com Excel a TMA? Será que eu vou calcular no Excel a taxa de retorno do mesmo jeito que eu fazia antes? Será que é possível fazer isso? Para terminar, e aí eu deixo a palavra com vocês, porque já está passando da hora. Quando eu estava recém-formado de engenharia, o banco holandês me chamou para uma vaga lá no banco. E eu fui. E a primeira coisa que eu disse para eles foi: eu não tenho experiência com ar-condicionado central. Porque estava imaginando na minha cabeça que tinha que ter experiência no ar-condicionado central. Eles disseram que não precisa. Aí eu falei que eu trabalhava com isso, com aquilo, na parte elétrica. Ele falou que não tem problema, não precisa. Eles estavam contratando engenheiro para trabalhar na mesa de open ou na mesa de over. Era open market e over market. Você chegou a ver isso, Tatiane, na vida? Não, professor. Cardoso, você já ouviu falar sobre isso? Também não. Na época da hiperinflação, a hiperinflação era derivada segunda da inflação, da taxa. A inflação, ela tinha um fator de aceleração. Por isso que ela era uma hiperinflação. Os preços mudavam muito. E ele disse que só podia contratar para operar a mesa de open e over que fazia um reajuste diário do seu dinheiro na sua conta bancária na ordem de 20% ao dia. Só podia ser engenheiro, porque só os engenheiros sabiam entender a inflação e a hiperinflação pela derivada segunda, derivada primeira. Derivada primeira, inflação, derivada segunda, hiperinflação. É claro que eu não fiquei nesse emprego, voltei para a Light, fiquei trabalhando lá com as minhas obras. Mas, será que não está na hora de mudar a maneira de você fazer análise estratégica? Como mudaram a maneira de fazer análise financeira em 1984, 86, 86 eu acho. Entendeu? Acho que é por isso que eu estou insistindo nessa história. O que muda na obra? Aí já ficamos aqui umas ideias, trocamos umas ideias. Até o perfil do obreiro pode ser um pouco diferente, mas aí temos a pergunta: e como é que fica o planejamento estratégico e todas essas grandezas tradicionais que você vem utilizando nos seus cálculos e as suas análises de decisão? Cardoso, você tem que ir embora, você pode falar alguma coisa e a gente encerra o vídeo, assim como a Tatiane também. Não, só agradecer o convite, muito bacana, espero que a gente faça novamente e realmente preciso ir. Boa tarde. Tá bom. Então, Tatiane, dá tchau pro Cardoso? Tchau, Cardoso. Tatiane, você quer comentar alguma coisa? Não, só que isso que você mostrou realmente se faz muito necessário, só que na realidade que a gente se encontra, talvez essas empresas que estão aí retomando estão entrando
tal e qual as outras, entendeu? Que iniciaram, sem ter ainda em mente isso daí. Talvez sim. Isso gera o quê? Cardoso, quando você não faz essas análises 1, 2, gera o quê no contrato? Desculpa, eu já estava em outra. Quando você faz a análise, quando você não faz essas análises e retoma a obra, porque nós estamos retomando depois de 4 anos, estamos retomando a obra para continuar, o que gera no contrato? Vai patinar, né? Você vai gerar tudo, né? Você não vai fazer na produtividade adequada, não vai ter equipe adequada, mais custo, mais tempo, mais risco. Mas o que vai gerar para o empreiteiro? Prejuízo. Tudo vira prejuízo. Aditivo. Vai gerar aditivo contratual. Aditivo. Vai gerar aditivo contratual a rodo. Claro que uma empresa séria não vai deixar isso acontecer. Mas, Cardoso, as empresas públicas podem estar correndo um risco alto, tá? E quem paga? É a gente. Cardoso. Tchau. Tchau. Tchau, Tatiane. Tchau, Cardoso. Tchau. Um abraço. O nosso evento foi no dia 11 e não no dia 10.